Olá pessoal, aqui é a Bel, eu sou quem escreve os blogs sobre o MBA na China. E hoje eu queria fazer algo diferente, que é falar sobre o meu MBA, mas eu queria comparar a experiência com o meu colega aqui, que fez o MBA também, só que fez nos Estados Eu Unidos. sou Marcelo, eu fiz, ano passado eu me formei do MBA nos Estados Unidos, no MIT, em Boston, MIT Sloan, e aí eu vim morar na China e estou trabalhando aqui. Procurei quais eram os melhores cursos de MBA, escolas. Então eu, por exemplo, li revistas que faziam rankings de Uhum, MBA e, obviamente, conversando com amigos que já fizeram MBA, uhum. procurar saber das experiências deles e o que cada tipo de MBA oferecia e qual que tinha mais a ver com os meus objetivos. Então eu tive que fuçar bastante. E eu comecei assim me baseando em rankings, né? Que apesar de não ser a melhor informação de como é que vai ser o MBA de verdade, é um bom lugar para começar a achar informações. E o que eu fiz foi praticamente no Google. Eu tinha algumas coisas que eu queria que o MBA tivesse, né? Que tinha que ser em inglês, porque eu não falo mandarim. Tinha que ser uma duração curta, ela não podia ser muito caro, tinha que oferecer bolsa, enfim. Foi Google, daí eu fui fuçando, praticamente vi todos os MBAs oferecidos em inglês aqui na China, e eu acabei escolhendo esse que vocês leem, né, que é o Beijing International MBA, fica na Peking University. A decisão do MBA é uma decisão que tem que ser pensada bem a fundo. No caso dos Estados Unidos são 2 anos, então basicamente você está, alguns consideram pausando a sua carreira por 2 anos. Mas no meu caso, como eu queria fazer uma mudança de direção na minha carreira, eu estava trabalhando em banco, eu queria entrar em empreendedorismo e educação, valia a pena fazer um MBA para testar exatamente em que área eu queria entrar e como fazer isso. Eu achei muito interessante assim, poder juntar tudo isso, né? A minha busca cultural, a minha vontade assim, de crescer profissionalmente, poder aprender mandarim, de fazer isso tudo num lugar só. Então, o MBA na China assim, fez todo sentido para mim. É realmente um privilégio você estar lá, porque as maiores tecnologias mais avançadas de mídia, de mecânica, materiais, está tudo saindo de lá. Então, quando eu estava fazendo o MBA lá, isso me deu acesso a tudo isso. Inclusive, eu podia conversar a qualquer hora com esses grandes cientistas que estão criando tudo isso. Como eu fiz MBA lá, isso me deu muita oportunidade, por exemplo, de abrir negócios novos com tecnologias que não existem no resto do mundo ou em nenhum lugar, porque está sendo realmente inventado, tudo está sendo inventado lá. O MBA que eu faço fica dentro da Peking University, que muita gente considera, é considerada uma das melhores faculdades da China, e alguns até dizem, né, que é a Harvard chinesa. O programa que eu faço fica num departamento que se chama National School of Development, e é um departamento bem especial para o país, porque é o lugar de onde saem todas as novas políticas econômicas da China. Elas saem através de pesquisas dos professores que estão dentro desse departamento. Então, eu tenho até uma professora que está dando aula pra gente agora que falou que o diretor que senta do lado do escritório do lado dela está escrevendo o próximo plano de 5 anos para o desenvolvimento econômico da China. Então é muito louco pensar que o seu professor ou o colega do seu professor está dizendo para o governo chinês quais que são as novas políticas para fazer o país continuar crescendo. Isso foi uma das grandes razões para ter escolhido esse MBA, porque é uma rede de contatos que é muito forte. Como, por exemplo, dizer, o MIT é considerado uma dentro das top 5 universidades de MBA, é muito competitivo. Então, por exemplo, de cara você precisa fazer o GMAT, que é uma prova em inglês muito difícil, e você tem que estar com um score, né, um resultado que seja mais que 700. Uhum. Dentro de 800. E tem os essays, né, as redações que você tem que escrever sobre você, se apresentar. E também, entendeu? É um processo, são perguntas que você tem que elaborar muito. E como é muito competitivo, você tem que pensar muito na sua resposta. Então, isso. Então, eu também tive que fazer o GMAT, mas, assim, como é China, não tem tanto estrangeiro vindo pra cá, não tem tanta gente fazendo MBA, não precisava tirar uma nota, assim, muito alta. Assim, tinha que ser boa pra poder entrar, pra demonstrar seu raciocínio lógico, coisas do tipo.
Também tive que escrever um monte de redações, era redação para entrar na faculdade, minha motivação, outra redação sobre para pegar a bolsa, enfim, tive que escrever muita coisa, tive que fazer uma análise usando Porter's Five Forces, para mostrar também um pouquinho do conhecimento, né, de business. E daí eu tive também uma entrevista. O custo é mais ou menos $60.000 por ano, e são 2 anos. Então, os cento e tantos dólares só do tuition, só do custo da faculdade em si. Mas aí tem o custo de moradia, né? Então, você não consegue um aluguel razoável por menos de $1.000 por mês, mais para quase 2.000 às vezes. E então, no total, o pessoal fala que você tem que ter uma poupança de pelo menos uns $200.000 para o processo todo, sem bolsa. Tem como trabalhar durante o seu MBA na faculdade? Tem gente que faz isso? Claro, claro. Então, o processo TA, né, Teaching Assistant, muita gente faz isso, então isso ajuda com certeza no custo. Tem os estágios que você pode fazer também. A China, né, já é outro mundo, um país em desenvolvimento, né, então tudo é mais barato aqui. O preço cheio da faculdade é mais ou menos uns $40.000, o curso completo. Então, e o meu curso vai durar 15 meses, né, que eu vou terminar em outubro. Mas aqui, meio que o preço tem tudo incluso. Então, os livros estavam inclusos, estão todos inclusos, e é tipo um material, tipo textbook assim, cheio. Tipo, que nos Estados Unidos deve custar de 50 a $100 por livro. E o custo de vida aqui, assim, se for comparar com outras cidades da China, é um dos lugares mais caros de se viver. Mas não é tão caro quanto uma cidade grande nos Estados Unidos. Aqui eu dividi um apartamento de 4 quartos e eu pagava pelo meu quarto uns $400. A faculdade também oferecia bolsas e eu me candidatei a algumas, consegui uma, que assim, também ajuda, né? Então já não é um custo tão alto, mas assim, além disso tem, assim, não é um custo tão alto para MBA, que a gente sabe que MBA é um programa que dificilmente você vai conseguir uma bolsa completa, porque espera-se, né, que depois do MBA você consiga um trabalho que dê para pagar o MBA assim em pouco tempo e que tenha valido bastante a pena. Então, o meu foco não foi muito as aulas, meu foco foram mais as experiências que você podia ter durante o MBA, não só as sociais, mas especialmente as experiências de trabalho. Então, vários estágios e projetos que você podia fazer. Então, mesmo os cursos que você podia fazer valendo crédito, você podia, por exemplo, fazer consultoria para uma startup lá em Boston. Então eu adorei, esse foi exatamente o tipo de aula que eu adorei. Mas se você está buscando algo um pouco mais técnico, o MIT é muito conhecido pelas suas aulas de finanças, então tem uns professores famosos que dão aula lá. Então, se você quiser estudar mesmo, sem dúvida, tem professores excelentes e tem bastante case study, então mas não é tanto que nem da Harvard. Harvard, acho que do Harvard Business School é só case study. Então, e no MIT você pode escolher. Se você quiser fazer só case study, você consegue fazer 90% case study, mas tem estilo mais tradicional e também tem o estilo mais que o pessoal chama de action learning. Você aprende fazendo. Então tem. Então, o MBA, assim, tem algumas particularidades, né? Porque é um MBA internacional e é um diploma duplo. Então, a gente recebe um diploma da Peking University e também de uma faculdade belga que se chama Vlerick School of Business. Então, o que a gente segue mesmo é o currículo do MBA belga, que é um tanto estranho, né? Tá. Isso quer dizer que a gente tem muitas aulas com professores que são de lá e que eles vêm pra cá. Então, para a gente poder ter essas aulas com professores de fora, a gente segue um currículo assim, que é mais intensivo. A gente faz assim uma aula por um certo período e daí a gente troca de professor. Então, mas a gente faz assim a carga horária que é suficiente para completar um semestre. Então, acho que são quase 40 horas de aula, só que a gente faz de 2 a 3 semanas. Então, são dias longos e que a gente aprende assim tudo que precisa aprender sobre economia. Ou tudo que a gente precisa aprender sobre marketing,
A gente aprende nesses poucos dias, depois disso é prova, projeto, é correria total. A gente também usa case studies, tem discussões. A diferença é que, apesar de ser um programa numa faculdade chinesa, os meus professores, eu diria que 50% não são chineses, e os outros 50% que são chineses, na verdade, eles estudaram fora da China, em faculdades super renomadas e tem PhDs. Então, tipo, um professor que tem PhD, um professor de estatística, PhD em Harvard, o outro PhD em Columbia, o professor agora é um PhD da Wharton. Enfim, gente, assim, com um currículo acadêmico, um dos melhores currículos acadêmicos que alguém na China poderia ter e que está dando aula pra gente. Eu fiz vários estágios, porque tem o estágio de verão, que dura mais de 2 meses, mas também tem um período de 1 mês durante o inverno, que você pode, entendeu, fazer estágio também, e tem o Spring Break, né, durante a primavera, que você pode, por 2 a 3 semanas, fazer um outro estágio ou projeto. Então eu fiz vários estágios. Um dos estágios eu basicamente abri minha própria empresa e fiz um aplicativo para aprender mandarim. Porque, assim, eles também sugerem que o aluno faça estágio. O que acontece, assim, então, prós e contras de ter um MBA de curta duração. O MBA de curta duração não permite que você tenha, assim, tantos intervalos e tanto tempo, assim, para fazer estágios. Eu, por sorte, consegui um. Infelizmente, assim, tem menos oportunidades para alunos internacionais que não falam mandarim. Você pode, assim, eu acho que mais oportunidades se eu falasse mandarim para entrar em outras empresas. Então, eu acabei tendo que, assim, fuçar um pouquinho mais para achar oportunidades que valorizariam mais a minha perspectiva internacional, as minhas experiências que eu tive. Mas eu consegui encontrar uma oportunidade. Hoje eu sou trainee numa empresa francesa que tem um escritório aqui na China e que tem escritório em vários outros países. Vou entrar no assunto de trabalho após MBA, que então tem esse Career Development Office. Então, na verdade, foi com a ajuda deles que eu achei esse trabalho aqui na China depois do MIT. Eu queria fazer empreendedorismo, inovação na educação e através desse Career Development Office eles me botaram em contato com alguém que tinha um contato muito bom aqui na China, com quem eu consegui fazer uma parceria e abrir aqui uma escola diferente. Aqui no MBA eu sinto que é praticamente uma agência assim, que vai te achar um trabalho e eles têm muita pressão de te achar trabalho, porque é isso que faz assim o MBA parecer assim, que valeu a pena, né? Te colocar numa vaga assim, que tá valendo a pena, ter um salário bom para que eles assim, estejam no ranking também, numa posição bem legal. Então, tem uma pressão vinda dentro da faculdade para que todos os alunos consigam vagas de trabalho bem legais. E o que acontece aqui na China, o que é diferente, eu acho, né? Eles criam um livro, que é um livro assim, com o currículo assim, de todos os alunos, e eles vão distribuindo em diversas empresas, inclusive empresas de ex-alunos. E daí eles vão esses diretores das empresas, o pessoal de RH, eles vão fuçando e vendo quem tem um perfil para a empresa. E teve uma vez que me acharam! E daí a escola me colocou em contato com essa pessoa, a gente conversou um pouco, enfim, a conversa tá acontecendo. Mas assim, eu achei super legal, porque eles têm uma participação ativa nesse processo de colocação profissional do formando. Pô, vai. Tipo, obviamente depende da sua experiência, né? Onde é que você tá, o que você quer fazer. Então, assim como tudo na vida, depende muito dos seus objetivos. Mas, pô, vai. Sim, é muito sim. bom, é muito bom. Aqui, pra se decidir pra China, você tem que, assim, vir com a cabeça aberta, que é algo, assim, que culturalmente, assim, pouca gente sabe como é que vai ser. Então, é um pouquinho mais de preparação, mas, assim, todo mundo, assim, que vem estudar... E até os que acham ruim no início acabam gostando e querendo ficar já no trabalho. Então, eu também, assim, se quiser sair do Brasil e fazer MBA, vai, que isso não vai sair da sua cabeça, vai ser uma pulguinha que vai ficar, assim, te cutucando sempre que você deixa a sua oportunidade passar. Então, sugestão, vá.